Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre o anime da Netflix Cyberpunk Mercenários, ou Edge Runners no original, né? Vamos comentar aqui sobre esse spin-off, e além de tudo é um spin-off prequel, né? Do jogo Cyberpunk 2077, que por sua vez já é um derivado do RPG de Cyberpunk, etc. Tudo isso aí você já sabe, mas eu achei interessante, é do estúdio Trigger, né? Vamos comentar aqui, pedir pro pessoal assistir aqui do podcast. Vamos comentar, né, o que a gente achou sobre isso. E aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. Caso você não escute nossos episódios, esteja chegando aqui de paraquedas, né? Todos os nossos episódios anteriores estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. Onde quer que você goste de escutar seu podcastzinho, a gente tá lá. Se por acaso tiver alguma plataforma que não tem a gente, nos avise, mande para contato@nerdebate.com. E se você nos ouvir no Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas aí, nos classifique. 5 estrelas é de suma importância para nós. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa. Estamos aqui com Bruno Brunet. E aí, galera, mais uma vez de volta aqui, e agora para falar do Cyberpunk, que já passou por tantas problemáticas envolvendo o jogo, né? E agora tem um animezinho aí. E Janus Neto. Olá, pessoal. Vamos debater aí o spin-off do Estúdio Trigger para o universo de Cyberpunk. Pois é, o jogo sofreu seus problemas no lançamento, né? Passou mais de ano aí suspenso as vendas na loja do PlayStation. Voltou recentemente, talvez por causa do lançamento do anime. Eles devem ter feito um acordo porque o PlayStation suspendeu, porque na época, né, eles disseram que lançou o jogo, aí passou algumas semanas, aí teve aquela confusão de o pessoal pedindo dinheiro de volta, aí o PlayStation tirou da loja, passou muito tempo, né? Aí agora, com o lançamento do Cyberpunk Mercenários, né, o anime, eles lançaram alguns conteúdos, assim, não teve nada demais, sabe, de conteúdo extra. Só que a galera se empolgou pelo anime, né? Ou de comprar o jogo, ou de voltar a jogar o jogo, que abandonou, ou coisa assim. E o jogo já voltou a ser um dos mais jogados na Steam, né? Tá sendo bem vendido Já bateu novamente. 1 milhão de usuários já. Foi. Pois é, então assim, eu fui ver qual os conteúdos novos adicionados do anime, né? Não tem nada demais, assim. O apartamento do David é idêntico ao do V, né? O V ou a V, que é o protagonista ou a protagonista do jogo, que O você jogo escolhe. regular. É igual, é tudo idêntico, o prédio assim ao redor também é igual, mas não é o mesmo prédio físico, não é o mesmo apartamento, é só uma referência copiada mesmo assim. E eles adicionaram no jogo, adicionaram a jaqueta do David, adicionaram referência àquela logo deles, né? Que ele usa na jaqueta, adicionaram O nome, do, armas o nome dos drinks também no. no Afterlife, porque Como é o nome lá? Do Afterlife, né? O Afterlife Que é não tem aquele. um necrotério. É um necrotério desativado. Tanto é que se você prestar atenção, é porque dá pra ver isso mais no jogo. No anime não dá pra prestar atenção, né? Ah, Tem mesas que são aquele negócio onde bota os corpos, sabe? Eles sim. puxam a gaveta e a galera senta ali como se fosse uma Porque, mesa e inclusive tal. no jogo, né? Cada drink é o nome de um ex. De De um uma lenda. cyberpunk que atingiu o status de lenda, né? É. Que eles falam, né? Aí adicionaram No o The game. David E aí Martinez. agora tem o nome de alguns membros lá da gangue do David como nome de drinks Não, foi só o do David no mesmo que Afterlife. colocaram. Só o do David. Só do David? Só colocaram o dele. Colocaram apartamentos da galera da gangue. Colocaram no jogo, né? O apartamento que o David e a menina lá no final. A Lucy, né? Que eles ficam lá, que é um apartamento mais chique. É igual ao apartamento mais chique de um dos finais lá do V. Mas não é o mesmo, né? Eles têm localizações diferentes. Mas a aparência é toda idêntica também, né? Os bares que eles frequentam estão lá no jogo, ou já tinha, né? Ou foi adicionado agora. Então, assim, armas também que eles usam durante o jogo foram adicionados. Os A acessórios que eles cafeteria usam. também é a mesma.
A cafeteria lá onde o cara faz o plano lá de trair a equipe. Aquela o cafeteria mesmo onde- é até de uma das missões principais do Sim. jogo, já era uma das missões principais do jogo. Então, assim, a galera tá voltando a jogar e tá vendo muito easter egg, muita coisa que foi adicionada depois, né? Muita coisa é referência do anime ao jogo. E agora eles estão adicionando ao contrário, né? Referência do jogo ao anime. Que só adicionaram agora. O que eu mais gostei, eu não sei se Bruno chegou a jogar, já não sei que não jogou. Mas Bruno, eu não sei se chegou a jogar alguma coisa. Eu não cheguei a jogar, porque eu tenho uma filosofia, né? Eu já levei muita rasteira de empresa de jogo por causa de hype. E aí, quando eu vejo esses hypes artificial demais, eu evito. E aí eu assim, sabia não, né? Mas eu já previa que ia acontecer uma catástrofe dessa, foi meio que acertei as expectativas. Aí acabei não comprando o jogo. E agora, tem vontade de jogar? Eu ainda não tenho. Eu confesso que esse tipo de conteúdo ele me atrai bastante. Mas me atrai muito. Eu acho essa pegada muito interessante. Sabe? Porque tem muita crítica envolvendo inteligência artificial, essas paradas envolvem muita filosofia. Eu acabo gostando bastante. Mas o jogo já me traumatizou no lançamento. Então até agora eu não tô sem expectativa nenhuma. Porque a promessa foi uma e eles lançaram acho que 20% do que prometeram, cara. Vocês viram dublado ou legendado? Ele tinha dublado já desde o começo. Esse aí eu não cheguei a acompanhar, Ele não. Não sei dizer. dublado desde o início. Pronto. O grande problema maior do Cyberpunk, assim, o grande problema do game foi com o PS4, né? A geração anterior. Que é aquele mesmo erro que a Ubisoft cometeu com o Assassin's Creed da França. Tentou fazer um game que abraçava muitos recursos numa virada de geração. Foi o mesmo erro que a CD Projekt cometeu, que foi prometer um game muito grande e que rodaria para PC, PS5 e PS4. Eu acho que eu concordo com o que tu tá dizendo, que é um fator, mas tem um fator bem mais agravante, né? No caso do Cyberpunk, que depois próprios funcionários falaram que eles criaram uma demo só para burlar. Não lembro qual foi o evento. Foi um evento gigantesco. Eles criaram uma demo específica, sabendo que aqueles conteúdos não iriam ser lançados. Uhum. Nunca iria ser lançado. E acho que a maior problemática foi em torno disso. Que eles prometeram coisas que eles sabiam. Uma fé da empresa. Exatamente, Que eles prometeram coisas que eles sabiam que não ia ser lançado. Eu acho que o maior problema foi com relação ao conteúdo em si. Porque bug a gente sabe que tem muito jogo que quando lança tem bug pra cacete e a plataforma antiga não aguenta e por aí vai. A gente viu isso com o Witcher 3, por exemplo, mas isso não eliminou que o Witcher 3 chegasse ao ponto que ele chegou, né? Porque não teve o mesmo processo de má fé do Cyberpunk. Eu acho que a maior problemática foi essa aí. Sim. E eu joguei o jogo, zerei na época do lançamento do PlayStation 4, comprei pré-venda, né? E na época mesmo assim, eu tava com a hype grande? Tava. O jogo me decepcionou? Nem tanto, tá? Vou ser sincero. Aí agora, passando o tempo, eu zerei de novo esse ano pra platinar. Zerei uma segunda vez pra platinar. Mudaram algumas coisas, deram uma ajustada na árvore de habilidades pra dar uma simplificada em algumas coisas que tava meio confuso e tal. Eu ainda acho um jogo muito divertido. Agora sim, o anime explora muito mais essa questão da cyberpsicose, que eu acho que deveria ter sido mais explorada do que o jogo, né? O jogo, a cyberpsicose, que é o principal do anime ali, né? É uma side quest gigante que tem, que uma policial está investigando, porque qual é o modus operandi da polícia? Teve cyberpsicose, mata. Esse é o modus operandi. Só que aí essa policial está desconfiada que ela quer fazer pesquisas, ela quer, com psicólogos, tal, descobrir o que é que realmente leva a isso. Então ela pede pro personagem principal, né, pro V ou AV, pra capturá-los, não matá-los. Você apenas nocauteia eles, que ela vai investigar o que está realmente acontecendo. Se eu não me engano, são 30 cyberpsicóticos que tem no jogo. É 30, é 50, não lembro mais a quantidade.
Mas é uma porrada. E eu digo que tá do início ao fim porque tem de várias dificuldades, vários níveis de dificuldade, né? Dos cyberpsicóticos. E no final do jogo, como eu disse, não tem uma solução pra isso. Simplesmente ela diz, obrigado. Se você salvar muito e matar poucos ou não matar, você tem uma recompensa melhorada, etc. Mas o jogo em si não dá uma resposta. Qual é realmente o problema, como evitar isso, né? Mas a gente dá a entender que o problema é quando a pessoa começa a usar muitos acessórios ali, substituir muitas partes do corpo, né? Por partes robóticas. E isso causa em algum momento a cyberpsicose, né? O Adam Smasher, que aparece no final do anime, ele é um dos inimigos principais do jogo. E ele tem quase 100% do corpo realmente de cyber acessório, de implantes, né? Cyber implantes. Menos o cérebro. Isso aí é oficial. Eles comentam no anime como se fosse como se fosse um boato e tal. Não, mas é realmente isso. E ele não sofre de cyberpsicose, por exemplo. Né? Ele não tem isso. Mas esse Adam Smasher não é o que era o arqui-inimigo do Silverhand? ele é arqui-inimigo do Silverhand. Na época do flashback do Silverhand, ele ainda não é 100%. Mas quando pula pra 2077, ele já tá quase 100%, né? Menos o cérebro com implantes cibernéticos. E eu gostei de como o anime explorou essa parada da cyberpsicose. E o Trigger, eu tinha medo, sabe, Jadons? Porque assim, quando eu vi os trailers, eu achei o anime muito colorido e loucão. Quando eu fui pro anime. Porque o Estúdio Trigger já fez o quê? É de Gurren Lagann, Kill la Kill, essa galera? É Gurren Lagann, Kill la Kill e aquele dos gêmeos lá de Star Wars Visions. Pronto. Não. O Trigger, ele prima muito por esse exagero gráfico, né? Da cor. Aí eu comecei a assistir Kill la Kill, não gostei muito. Gurren Lagann não dei muita chance, mas eu sei que o pessoal fala muito bem. Se eu não me engano, recentemente teve um filme do Estúdio Trigger que também tem essa pegada muito colorida. Se eu não me engano, é o Promare. Então, eu não curto muito essa questão muito, meu Deus, colorida. Mas quando foi pro anime, não me incomodou muito, sabe? Mas no trailer eu tava com um pezinho um pouco atrás. E falando de trailer, tu lembra do primeiro teaser do game Cyberpunk 2077? Lembro que ele tá no metrô e tal. Não, é o anterior. O primeiro mesmo, aquele que é a moça lá com aqueles antebraços de mantis lá matando a galera. É a mesma sequência que eles usaram com o Adam Smasher lutando lá com... Porque lembra que o cara vende, né? Vendia os vídeos lá dos caras com cyberpsicose, né? E aquele primeiro lá do Adam Smasher lutando com a tropa de elite lá dos Falcões. Sim. Porque aquela tecnologia de você... não é bem vídeo que eles falam, né? Eles dão outro termo. Aquela tecnologia é uma tecnologia ok, que não é ok naquele universo, mas existe o contrabando de coisas mais pesadas, entendeu? Então existe toda uma parte obscura de mercado que vende aquelas tecnologias mais pesadas. Aí as oficiais são as experiências mais light, né? E as mais pesadas, como tem uma quest no jogo também, que é um cara que ele se cometeu um crime, se converteu na cadeia e ele vai ser condenado à morte. Só que ele quer que a dele seja filmada para virar de exemplo ele sendo crucificado. Para o pessoal ter essa experiência dele sendo crucificado e tal. Então tem uma quest sobre isso no jogo. E no jogo eu acho que isso deveria ser mais explorado. Não é tanto. Tanto é que você não pode ver qualquer um daqueles vídeos, entendeu? Você não tem essa possibilidade. Você só pode ver os que as quests mandam você ver. Tem todo um mercado de compra e venda disso, mas você pode comprar e vender, mas não consegue ver. Eu acho isso um pouco esquisitinho, mas tudo bem. O que também assim tem de comparação com o jogo, antes da gente entrar no debate em si do anime, né? Todos aqueles acessórios, tudo tem, as armas, aqueles fios, né? Os monofios, monowire lá. Tem braços de gorila, cyberpernas,
Aquelas garras de louva-a-Deus de mantos que você falou, tem no jogo também pra você usar. Só aquela tecnologia dele de parar o tempo, tal, que nele ali realmente é um pouco roubado. Não tem naquele nível no jogo, sabe? Tem uma tecnologia igualzinha dela, com o mesmo nome e tal no jogo. Você consegue parar o tempo por muito pouco tempo, mas você nem se move tão rápido quanto ele. Mas tem alguns inimigos que você enfrenta que se movem tão rápido quanto o David, entendeu? Mas você, jogador, não consegue aquele nível da parada, entendeu? Tem essa limitação. E você, jogador, também não sofre de cyberpsicose. Você pode movimentar, mudar o que for, que você não vai ter esse problema também. Por isso que eu digo. Tava pensando se teria, que eu acharia muito interessante do player ter esse controle, né? Pra evitar. É igual, assim, fazendo uma comparação, no Witcher, quando você bebe poção demais, você fica intoxicado, né? Então você tem que fazer o controle ali pra não beber demais. Pois é, não tem. Seria interessante ter. Por isso que eu disse que essa cyberpsicose é um debate secundário no jogo, que deveria ser algo um pouco mais primordial, e não é, entendeu? E as tecnologias que eu acho mais divertida no jogo é a de salto duplo, que tem uma que você muda suas pernas para ou um salto duplo ou um salto muito alto impulsionado. Tem essas duas opções. Braço de gorila. Então eu gostei muito de fazer a build mais forte, porque como no jogo, no anime diz também, né? Você tem que ter um corpo forte para aguentar alguns acessórios que você vai colocar, algumas modificações. Então você fica limitado, aí você upa o corpo para poder usar esses acessórios mais fortes. Aí eu gosto sempre de usar a build de deixar mais forte, botar braço de gorila tal, e ir na porrada até com um taco de beisebol lá. Taco de beisebol no jogo não é uma arma letal, é uma arma não letal. E você cria uma arma que você chega no stealth, você dá uma porrada, o caba cai desfalecido, né? Que você não mata, você dá um knockout no cara. Aquela tecnologia dos fios é divertida. A dos braços da Mantis lá não achei muito legal no jogo, né? Não achei muito divertida. Mas o jogo dá muitas opções pra você. Você pode até ser o hacker, né? Que eles falam lá da trilha-rede. Também é muito divertida. Muito divertido você jogar como trilha-rede. Porque você hackeia, além do ambiente, você hackeia as pessoas. Entendeu? Você pode dar um choque nela, fazer ela pegar fogo. Tudo isso também tá no jogo do jeito que mostrou no anime. E o anime tem logo duas, né? A Lucy, que além de usar os fios ainda é uma trilha-rede. E aquela outra lá que depois traiu a galera. A Kiwi. Kiwi. Que traiu a galera. Mas deixa eu ver aqui o que mais. Eles citam muito por cima aquele carro, né? O Delamain, que na verdade é um carro autômato. Tem uma quest muito boa também, mas é um carro com a tecnologia que você só senta lá atrás e diz pra onde quer ir e pronto, ele se dirige sozinho, né? Tipo os carros do... Tesla, né? Um Tesla, exatamente. O Max Tac também que eles citam é tipo uma SWAT. Tem Só uma coisa. Lembra que tem uma teoria que os caras queriam colocar a Ciri de The Witcher como uma? Eu vi esse troço. Eu vi. Ficou se especulando nessa teoria. Como o quê? Ela Uma seria Max Tac? Como um personagem. Ah, tá, porque tem aquele negócio dela pular das eu vi. dimensões, né? Que ela disse que viu uma dimensão do Cyberpunk e tal. A dimensão tem os carros, né? Mas não foi pra frente. Tem a piada da Rebecca, né? Ela tem em um momento do anime lá no episódio 6. Eles estão fugindo da polícia e do nada a polícia aparece atrás dela, porque é uma das piadas do jogo era isso, que você, no início, né? Acho que eles consertaram isso, que você fugia da polícia, ficava num lugar muito alto, muito distante, que não tinha como a polícia chegar lá. Aí você virava de costas, a polícia se teleportava magicamente pra lá. GTA 3, total. Você virava a câmera e tinha alguém atrás. Tem o Trauma Team, que realmente tem no jogo, mas a presença deles é mais importante em quests. Ou seja, durante o jogo em si a gente não vê muito o Trauma Team funcionando, né? Que é só um plano de saúde muito caro. Deles. É um plano de saúde muito caro.
que quando a tecnologia lá informa que a pessoa tá muito mal, ou morreu, ou perto de morrer, aparece o Trauma Team vindo do nada e eles são uns enfermeiros aí armados, né? Que é tipo uma Max Tac de resgate. Tipo isso. Aí eles também tem um momento que tem a Wakoko também, que é uma mulher lá, dona de uma... Ela é líder de uma gangue, que ela dá a missão pro pessoal do David, mas aparece só a voz dela, né? Eles não entram em contato com ela. Que é logo quando o David assume a gangue, né? Que tem aquele novo cara participando do grupo. Aí era uma missão da Wakoko que eles estavam fazendo. Ela é uma informante, né? Que dá quests pro cara no jogo também. Deixa eu ver o que mais eles citam aqui. Eu tô só pegando uns easter eggzinhos aqui. A Arasaka mesmo assim, aquela escola da Arasaka, eu não lembro de ter sido comentado no jogo, né? E o anime se passa um ou 2 anos antes do 2077. Ou é 75 ou é 76 que se passa o anime. Então, nada mais até porque todo mundo morre, né? Menos a Lucy e o outro cara que perdeu o braço, que ela vai pro espaço. Falcon, que é o motorista, né? Então, é basicamente isso. E a Arasaka, como o Cyberpunk mesmo, eles lidam... É um universo onde as empresas são extremamente poderosas e tem um monopólio de tudo. Então é briga de empresa onde o governo pouco se mete ou só faz... Esse é o conceito do Cyberpunk, né? Que as corporações dominam o Estado, superaram o Estado. Isso aí eu acho interessantíssimo, né? E eu acho que foi... Assim, eu tava esperando que fosse abordado alguma coisa sobre isso. Mas ficou só na assim, o foco maior era na pancadaria, mas eu acho que pra atrair a galera pro jogo. Eu acho que como a galera do anime é muito, entre aspas, não me leva a mal, ralé, entendeu? Então acho que eles não quiseram muito lidar com esse assunto. Se no início o David tivesse aceitado o pedido da Arasaka, lá, o convite da Arasaka, de você ganhou uma bolsa aqui e é só você trabalhar com a gente que tá tudo certo. Aí eu acho que a gente veria ele seguindo um dos caminhos do jogo, né? Porque no jogo você tem 3 opções de início. Ou você é um outsider, você vem de fora da cidade, você é tipo um caipira, né? Ou você é como é que eles chamam? Um corp, né? Trabalhar para as grandes empresas, Arasaka, etc. Ou você é como eles, um mercenário, de rua mesmo, cara da gangue, disso. Então, assim, meio que eu entendi ali que no início o anime quis brincar um pouco com isso. Ele tinha a opção de virar um corp, mas ele não quis, ele quis continuar com a gangue, né? Foi pro mercenário. Ele virou mercenário mesmo. E ele tem a mesma parada do V, né? Que o V no jogo, ele vai fazer uma missão e ele tem um chip implantado, que é um chip muito importante, que é o do Silverhand. E por isso ele é perseguido a partir daí, né? O resto do jogo. E no anime é basicamente isso, né? Só que é um exoesqueleto de testes que era pro Adam Smasher. Um exoesqueleto não, a parada da coluna, né? O negócio lá que era pro Adam Smasher e o exoesqueleto aparece depois. É outra parada. E por isso ele é perseguido, né? Também tem essa questão. Mas eu sinto falta dessas abordagens de grandes corporações, porque geralmente é a maior pegada nesses universos, né? Punk. A essência do Cyberpunk é isso, né? É como a galera resiste ao poder das corporações. Geralmente quando você vê coisas futuristas, geralmente vai para esse aspecto. E é o que a gente, assim, a gente sabe que a realidade adora imitar a ficção, né? E vice-versa, né? Mas a gente vê atualmente o mundo realmente pendendo para esse lado, né? Você vê Meta, Alphabet, né, com a Google e tal, você vê geralmente essas corporações quase acima da lei hoje, né? Então, mais daqui a 15 anos. E é a pegada maior, eu acho. Eu acho que, assim, eu chuto que uma das maiores decepções com o jogo é justamente isso. O jogo ficou mais na parte da ação. A parte da ação do jogo, ela é boa. Pelas gameplays que eu vi. Mas
a frustração da galera justamente porque ficou muito preso nisso, acredito, né? E aí o anime, ele me passou a mesma experiência. Eu gostei do final do anime, achei muito bom. Mas até o 7º episódio eu achei extremamente chato. Extremamente chato. Do 1 ao 7º, achei Sério, extremamente eu vi chato. a galera comentando o Aham. contrário, que tipo, tem gente chamando a segunda parte de Shippuden. É o Cyberpunk Edge Runners, Mercenários Shippuden, né? Que é quando ele fica mais forte e lidera a gangue e tal. Tem gente que não gosta da segunda parte. E tem gente que. A segunda parte, eu não sei o motivo, porque a galera não gostou, mas eu também não fui procurar repercussão. Mas, assim, a segunda parte eu vejo que ela se torna mais questionadora. Começa a aparecer um monte de problemática ali para ele resolver. Eles se perguntam mais sobre as coisas, planejam mais. Do primeiro ao 6º episódio é só bala e explosão. Parece Rambo, velho. Um Rambo sci-fi, sabe? Não é feio, não é escroto, mas eu acho que fica muito preso a isso. Eu gostei quando você tava falando da questão das cores aí, eu gostei, porque geralmente as coisas sci-fi é tudo muito colorido, né? A gente vê até o mundo pendendo pra isso hoje, né? Tudo tem LED hoje, né? Só neon, né? Neon, LED, tudo, sabe? Então eu gostei dessa abordagem do anime, porque sci-fi é basicamente isso, né? É LED pra todo lado, é blur, né? Tudo borrado, aqueles rastros que fica do neon pra todo lado. Eu achei isso aí muito interessante, essa parte aí, mas eu achei cansativo porque fica só explosão, fica só saques. Tem uns 4 episódios só eles correndo atrás de. Como se estivesse fazendo side quest e item, sabe? E eu E é senti bem falta das monotonado abordagens. do jogo, né? Parece que eles estão só buscando item. Só buscando item para parece um level up. E aí quando chega do 6 ao 7º lá, episódio, aí começa as problemáticas. Você começa a entender por que a Arasaka tá ainda ali atrás tal. Por isso que eu gostei mais da segunda parte. Se você ver, ele usa o mesmo sistema de desenvolvimento do game. O começo do game é só pipoco, só missão de ataque, né? Vamos dizer assim. E só lá na frente, depois tem a morte lá do parceiro do V, é que começam os questionamentos das coisas. E no anime é a mesma coisa. Tipo, quando o David ele assume a equipe, e você vê que é meio como um título que ele ganhou da própria equipe, porque ninguém questiona ele como líder. Uhum. E ele era um novato, né? Então, assim, ele fez por onde merecer aquilo ali. Por causa da ação que ele tinha, né? De como ele foi se portando dentro do grupo. Eu concordo contigo, eu só acho que falta. Assim, porque a gente vê que o anime é bem curtinho, né? Os episódios são bem curtos e tal, são 10 episódios só e bem curtinhos. Tem acho que 20 minutos cada episódio, né? No máximo ali, É, por aí. em torno disso. E aí eu sei que fica pouco tempo pra você fazer abordagens muito grandes, senão fica um negócio. Teria que ter mais uma temporada aí, ou episódios mais longos. Não sei qual é a proposta que eles tiveram com relação. Mas eu sim senti falta, pelo menos no início, de abordagens mais problemáticas. Por exemplo, como eu esqueci o nome do principal lá, é o David, né? O David ele chega lá brigando na escola, e você fica meio que sem entender os motivos. Claro que você sabe que é por questão pessoal lá da mãe e tal, e o outro fica provocando, mas você fica sem entender algumas coisas que levam a isso, tipo as peças, como que do nada ele consegue usar, sabe? E aí você vê que por causa da estrutura cerebral dele aparentemente é melhor, que o cara fala lá depois, lá na frente. Eu acho que daria pro anime Não, dar o umas bicho usa abordagens. 8 vezes num dia, bicho. Pelo amor de Deus. E o cérebro aguenta, né? E depois ele vai sofrer a psicose lá, mas você vê que é bem mais lento comparado aos outros, né? E eu achei interessante. Assim, quando assisti o primeiro episódio, eu assisti assim, puta que pariu, que anime ruim. Eu fiquei até pensando assim, caramba, eu acho que Luiz me odeia, me botou pra assistir esse troço aí. Aí eu vi que era simulação, né? Sim. Aí eu já fiquei aliviado. Porra, simulação, beleza. Então a gente vai ter umas problemáticas pesadas aqui em toda simulação, em toda inteligência artificial, e não teve. Ficou até o 6º episódio lá só pancadaria, como o Jonas falou também, que parece muito com o início do jogo, né? Como eu não joguei, eu fico meio perdido com relação a esse negócio, mas eu sinto falta que, assim, dá pra deixar aquela pancadaria todinha,
Eu acho que eu não tô criticando e, tipo, deveria ter menos. Mas eu acho que nas cenas intercaladas dava pra ter colocado um negócio mais crítico ali, mostrar, sei lá, o background ali das empresas, as corporações que estão indo atrás, alguma coisa do tipo, assim, sabe? Ó, e tem umas coisas que o anime deixa e você não entende direito, né? Mas o jogo explica. Por exemplo, por que que a Arasaka está desenvolvendo trilha-redes crianças, né? Pra ir atrás de algo na antiga network deles lá, né? Antiga internet, digamos assim, né? Que foi quebrada lá. Porque a ex do Silverhand está por lá. Que ela virou ela era uma trilha-rede muito foda que transcendeu para algo além e virou uma inteligência artificial nessa rede antiga, entendeu? Já assistiram aquele filme lá com a. Ô, rapaz, Lucy, com aquela. A que fez a Viúva Negra, esqueci o nome, Não Scarlett assisti o Johansson. filme, mas eu Tem essa pegada aí, né? Ela vira um pendrive no final. pronto, tipo isso. Ela vira parte da internet, digamos assim. Tanto é que o Silverhand depois pede ajuda dela e ela meio liga o foda-se. Por que que eu vou ajudar vocês, né? O que é que eu não muda nada pra mim, não sei se vai adiantar muito pra vocês e eu tenho mais o que fazer aqui. Se eu ficar sem fazer nada aqui é melhor do que ajudar vocês. Tem essa parada e meio que o final do jogo, um dos finais pode ser o Silverhand indo com ela, entendeu? Se encontrando com ela nesse além-vida do cyberespaço antigo destruído e tal. Então, tem toda uma. E esse debate de inteligência artificial também no jogo não é muito levado à frente, não, viu, Bruno? Eles não. Então, é por isso exploram que eu muito, tava não. falando. Eu acho que essa é uma das maiores críticas da galera. Porque assim, claro que eu vou dar uma opinião aqui, mas é uma opinião meio de bolha, sabe? Eu cresci nesse meio da galera que gosta dessa parada. Então eu conheço muita gente que gosta da questão do cyberpunk, RPG sci-fi, sabe? Não só do cyberpunk, mas os RPG que a galera cria por si só. E essa é uma temática que eu vejo assim comum ao público. A galera gosta dessa problemática envolvendo questões filosóficas de grande corporação, dominação, como que eles chegaram a esse ponto, corporações brigando entre si, ultrapassando a questão da justiça, como a gente já falou, né? E aí, eu acho que essa é uma das maiores críticas da galera. Porque, assim, uns 10 amigos meus que jogaram, acho que 9 tocou nesse ponto. Tipo, porra, o jogo não tem nada, cara. Parece GTA. Um GTA mal feito com LED pra todo lado. Isso foi o que eu ouvi dos amigos que compraram. Inclusive, teve um amigo meu que tava. Quando eu voltei a conversar com ele tava muito puto. Cara, nunca mais eu compro porra de jogo emprestado. Eu já tinha avisado pra ele, não compra essa merda não, velho. Porque essa foi uma das maiores críticas do pessoal da minha bolha, sabe? Da minha bolha foi as maiores críticas que eu vi. Não tem muita questão, assim, não tem muito pensamento, digamos assim. É mais ação, entrar em carro, trocar bala pra todo lado, explodir, completar as quests e fica parecendo um negócio meio Grinder, sabe? Fica parecendo que você tem que ficar ali, fica repetitivo demais, que é só matar. Não tô dizendo que é ruim porque tem isso, mas tô dizendo que assim, eu acho que fica ruim porque tem só isso, sabe? Eu acho que daria pra adicionar muito mais coisas, porque na primeira demo dele, lá que eu vou até procurar qual foi o evento que eles apresentaram, que inclusive teve um grupo de funcionários que pediram demissão em massa por conta disso. A galera começou, o pessoal da internet, os haters, né? Vocês sabem, né? Que a internet hoje é uma beleza pra essas coisas. A galera começou a ameaçar os funcionários, alguns funcionários, e eles se demitiram É o que pra da CD sair Projekt? Sim, a galera começou a ameaçar alguns funcionários lá, porque hoje tudo é assim, né? Os caras ameaçam por tudo. Da equipe de desenvolvimento, esse grupo de funcionários alegou que a CD Projekt mandava ocultar, não expor a situação, e um grupo de funcionários pediu demissão e expôs. Né, que foi a questão da demo fake que eles fizeram, que não era uma demo, era quase um vídeo, sabe, que eles fizeram com produtos que não iam ser lançados, e eles sabiam que não ia ser lançado, e a CD Projekt pediu para eles não divulgarem que aquilo não ia ser lançado. Então foi uma problemática, assim, claro que foi um show de acusações. A gente não tem como saber quem é que tá mentindo na história.
Mas teve acusação desse tipo pra todo lado, sabe? Então eu acho que a maior problemática do jogo, falando com relação do jogo, eu acho que foi em torno disso. Não é porque tem ação, é porque ficou só nisso. A galera prometeu demais e tinha de menos quando eles sabiam que ia ter de menos. Não foi nem emitido nenhuma nota, tipo, falar, galera, sei que a gente prometeu isso, não vamos conseguir cumprir, por causa disso, eles simplesmente lançaram 10, 20% do que eles prometeram e foda-se. Por isso que teve aquele show de reembolso, por isso que a PlayStation, a Sony, né, tirou da PlayStation Network lá o jogo, porque um dos maiores pedidos de refund lá, de reembolso, era propaganda enganosa. Não era só os bugs, era propaganda enganosa. E a galera começaram a aceitar. E a própria CD Projekt se meteu no meio e falou, não, devolve. Que eles sabiam que ia dar merda. Então eu acho que a maior problemática é isso. O jogo, né? A gente tá falando agora, a gente tá falando do jogo aqui. Se envolveu nessa problemática com relação a isso. E eu acho que isso acaba refletindo um pouco no anime, porque eu também senti falta dessas temáticas. Que o universo cyberpunk, no geral, toca muito nisso, sabe? E por ser RPG é prato de diálogo, né? Quando você remove muito diálogo, eu sei que às vezes fica cansativo, mas quando você remove diálogo, você acaba excluindo essa evolução até no campo das ideias, né? Você fica só na pancadaria, bomba, explosão. Foi o que eu percebi no anime até o 6º episódio. Eu tava até comentando com o Lid aqui. Caralho, eu tô assistindo esse negócio aqui, tá muito cansativo. Tinha episódio que eu assistia olhando no celular, porque tava muito cansativo. E aí quando chegou no 6º, 7º episódio, que começou a desenrolar umas ideias, começou a melhorar. E o 8, a partir do episódio 8º, aí o negócio ficou bom pra mim. Eu achei bem interessante. Que é o do exoesqueleto lá e tal. E o David começa a ter o sintoma de psicose, e aí você começa a entender como é que funciona esse negócio lá, a questão do olho tremendo, né? Você via lá o olho tremendo, o boneco tremendo. Então começa com a mão tremendo, né? A mão começa a ter uma... Isso. Que a menina pergunta lá, né? Você já tá com a mão tremendo? Ela vai já não sei a informação aí, mas aquela personagem ali foi exigência da CD Projekt Red, né? A Loli. Qual? Tá. Eu gostei dela. A Loli é a pequenininha, né? A baixinha disse... A CD não queria botar aquela personagem. Foi a Trigger. Foi lá e bateu. O Trigger foi lá e bateu com... botou na mesa, né? Disse, ela tem que ficar. É porque realmente destoa... A Lola é aquela pequenininha lá, né? Ela realmente destoa do jogo mesmo, entendeu? É o único personagem ali que não faz sentido com o jogo por causa do tamanho dela, da altura dela, que não existe personagem baixo em Cyberpunk ali. Porque claramente ela não é uma criança, né? Ela é uma pessoa mais velha com uma altura pequena. Raquítica. Ela é raquítica. Mas, assim, pra mim não teve problema, não. Casou perfeito ali com a... Ela é irmã mais nova do cara lá, né? Que morava junto com o que morreu de graça pra um cyberpsicótico lá, né? Então, assim, pra mim não teve problema, não, velho. E deu uma pena quando ela morreu. Muito no meio da galera, assim. O pessoal gostou muito dela, tanto é que eu vi muita gente justamente lamentando que ela foi morta no final, né? E pareceu que ela não ia morrer, né? Eu pensei que, na verdade... Não, em algum momento eu pensei, todos vão morrer. Todos. Para mim não tinha escapação para nenhum. Eu já achei um lucro a Lucy se salvar. Para mim ela não tinha salvação, mas já achei muito lucro. Ainda se salvou com dinheiro. Muito dinheiro, inclusive, viu? Porque para viajar pra Lua no jogo... Essa parada da Lua aí é só uma parada que aparece no final do jogo. Não é explorado durante o resto do jogo, né? Até achei estranho ter sido explorado aqui, mas... Mostra que ela veio de uma colônia lá na Lua, né? Então faz sentido. Mas ela e o outro lá escaparem, pra mim, já foram um milagre. Agora, a baixinha morrer, pra mim, foi uma tristeza, que foi logo o Ada Smash. É um filho da puta mesmo. Eu acho que esses universos, assim, cyberpunk, punk em geral, steampunk também, tem que ter essa diversidade, velho. Por isso que eu gostei dela. Eu achei ela... Assim, a presença dela eu gostei, embora ela seja sangue nos olhos o tempo todo, né? E eu acho que isso é marcante na personagem dela. Eu achei bem engraçado essa questão, embora ela não seja cômica, mas fica engraçado porque fica parecendo uma criança bruta, né?
por causa da Aham. estatura dela e tal, o jeito dela falar também, a forma como ela xinga, os palavrões que ela utiliza lá, instigando o E ela David a fazer abraça algumas coisas. as mãos do irmão dela, né, depois. Eu gostei. Pra mim foi, se Aham. não a segunda, ou a melhor personagem da historinha lá. Eu gostei bastante dela. E aí, quando tá falando que no jogo não tem jeito de estatura baixa, achei estranho, porque geralmente tem. Esses negócios geralmente tem. Porque, assim, mods, né? Mods, implantes e tal, essas paradas de corpo, não dá, assim, uma estatura fixa, né? Se você quiser, você deixa só o cérebro, como o caso do cara lá que você citou, e bota, sei lá, numa cabeça e um corpo de 10 centímetros de altura, se você quiser. Sabe? Tiver mod pra isso. Então, Não, vira tipo. pra você ver que essa Pode falar. questão da cyberpsicose, tem gente que suspeita que é só com implantes militares, porque existem personagens no jogo que já tem mais de 100 anos de idade ou por aí, e as modificações são apenas de aparência visual, não tem modificação de armas, de muita coisa física, né? Então tem uma teoria de que é só a galera que faz modificações com modificações militares, entendeu? No anime eles meio que falam isso também, né? No anime, eu não lembro se é o líder lá da empresa, Ara o quê? Esqueci o nome da empresa. Ele Tem a Militech e tem a Arasaka. A Militech eu acho que é da Arasaka, se eu não me engano. Acho que ele fala um negócio que leva a entender isso. Não sei se é subjetivo, assim, se ele fala e ele pode estar errado, ou se eu que interpretei errado, mas tem uma fala dele lá, eu acho que é o da Arasaka, que ele fala que os implantes militares causam isso mesmo e tal, mas não fica claro se é só esses implantes, né? Porque pode ser o seguinte, pode ser que com os implantes normais você chegue a esse ponto, mas leve, sei lá, 100 anos, e os militares você leve 5 anos, sabe? Não fica muito amarradinho, não. Mas eu acho isso interessante, esse é um debate interessante. Por isso que eu acho a segunda parte mais interessante. Começa a surgir essas coisas, sim. sabe? Na primeira parte não tem nada disso. É só eles indo atrás, matando lá, fugindo, explodindo, roubando as peças lá e beleza. Fica por isso mesmo. Eu tava procurando aqui o negócio que eu tava. Só pra não dar a informação errada, dos processos que eu te falei. No início. Deixa eu ver aqui. Acho que foi no início agora de 2022. Deixa eu ver aqui só. Tá sem a data nessa matéria aqui. A CD Projekt teve que pagar $1.850.000 para um grupo de investidores por causa dos processos de propaganda enganosa. Assim, foi uma info, né? Assim, com relação ao lucro que eles tiveram, mas eles pagaram quase $2 milhões por causa de propaganda enganosa. Tanto da parte de lançamento do jogo, tanto quanto eles prometeram que ia dar reembolso para quem quisesse e não deram, né? Eu achei Eles que esse pagaram. anime ninguém ia ligar, sabe? Eu pensei que ia ser um vacilo geral, porque historicamente, quando tem algo assim, uma animação pra algo aí, tipo Blade Runner, teve uma animação que o pessoal não comentou muito. Sempre tem, de vez em quando tem um negócio desse, né? Uma animação pra fazer propaganda tal coisa, só que essa animação sai muito tempo depois. Aí meio que a galera esquece, né? Eu pensei que a mágoa de Cyberpunk do jogo ia fazer a galera ignorar esse anime. Mas foi o contrário, né? O anime se viu muito pra voltar a impulsionar o jogo, o que eu achei diferenciado. Não esperava. Não esperava Eu isso. fui olhar aqui os números também na própria Steam. Os números na SteamDB, não sei se vocês conhecem o site, eles mostram quantos players tem jogando e os gráficos, de acordo com as datas que você escolhe. E eu vi algumas matérias que diziam, que inclusive acho que, não sei se foi o Genúcio ou foi você que falou agora também, que o jogo tinha batido 1 milhão de players de novo e tal, mas olhando aqui de novo, eu vi que não bateu de novo. Foi 127 mil players semana passada o pico. 127 mil. Só que eu Mas concordo, assim. é no montante, né? Não é no diário. Não, então, mesmo no montante, quando você abre aqui, dá 127 mil jogadores no dia. Né? Não cumulativo. Não cumulativo, não, como é? Ele estava falando durante o período do anime, né? Da estreia do anime
Então, quando você vem aqui, olha só, o maior pico que teve foi dia 24, agora, foi 122 mil players. Foi o maior pico. É 24 é hoje que a gente tá gravando. Pronto, foi hoje então. Esse, exatamente, é hoje. Mas Foi antes o do maior anime pico. estrear, tava como? Então, o pico eu acho que a galera embolou alguns dados. Porque o pico que eles estão falando de 1 milhão de players foi no lançamento. Eu acho que a galera pegou esses números aí e acha que. Não sei, é uma suposição minha. Que eu acho que eles colocaram. Porque assim, eu vi a mesma informação que Janus falou. Eu também vi, dizendo que o jogo tinha batido 1 milhão de players, mas talvez a matéria não tenha deixado claro que isso foi no lançamento, né? Não foi agora. Então, mas no lançamento teve 1 milhão 143 mil players simultâneos. 1 milhão. E aí, isso no primeiro dia. No segundo dia, já caiu para menos de 500 mil. A galera já ficou puta. Já tava puta. Então, de um dia pro outro, 50% da base de players foi pro saco. É uma informação do próprio Cyberpunk. A empresa, né? No Twitter oficial tá dizendo que Night City foi visitada por 1 milhão de jogadores novos e antigos. Mas ele não diz aonde. Então pode ser tipo todas as plataformas. E nem diz também, assim, fala novos e antigos. Eles não falam que foi necessariamente ontem, antes de ontem. Pode ter sido um decorrer do lançamento do jogo pra agora, né? Isso foi no dia 21, na quarta-feira, que saiu essa mensagem. Então, e já na imagem já bota tipo AV junto do David na imagem de divulgação. Aí tem aqui Ed Runners Update, ou seja, eles dão a entender que, graças ao lançamento do anime, dá a entender, né? Graças ao lançamento do anime, o jogo foi revisitado por 1 milhão de jogadores por dia no decorrer dessa última semana em todas as plataformas que o jogo está disponível. Juntando tudo. Não foi só na Steam. Se tiver muito player, então, se fosse essa quantidade de player todo, ou está inflado, ou a base de player saiu do PC e foi tudo pra console. Provavelmente. Não duvido. Não duvido. Até porque tem muita gente que comprou o jogo e desistiu na época e não pediu reembolso e ficou por isso mesmo, né? Então, pode ser uma mistura. Mas o jogo voltou. De alguma forma o jogo voltou. E as notas estão boas. Não pode mentir, né? O jogo voltou. Agora, exato. Quanto tempo vai durar isso aí? Não sei. E se vai ter mais temporada também, não sei, né? Temporada. Eu também tava pensando se teria, mas aí morreu todo mundo, né? Teria que ser uma outra. Teria que ser uma espécie de reboot, digamos assim, né? Porque ficou só a Lucy, né? E quem foi o outro lá? O motorista. Foi a Kiwi? Não, o motorista. Teriam que fazer outra equipe, explorar outras coisas, porque, tipo, a história do jogo mesmo, ela se passa em muito pouco tempo. Ela cobre um curto período de tempo, até porque o protagonista tem um curto período de tempo de vida, depois dos acontecidos no jogo. Então você pode ficar jogando à vontade, mas assim, a história lá tem um curto período de tempo, né? Necessariamente. A não ser que você faça um dos finais lá específicos, aí dá a entender que ele pode continuar vivo, tal. Mas no geral é melhor explorarem essas histórias antes mesmo, que você pode fazer o que quiser e botar mais personagens secundários pra aparecer no anime. Aparece lá a dona do Bar do Afterlife, né, que é um romance antigo do Silverhand. E como eu disse, ela não é nova, entendeu? Ela é uma pessoa já de muita idade, mas ela fez modificações corporais para parecer pelo menos ali uma quarentona, cinquentona, mas ela tem quase 100 ou mais, se brincar. Então, ela aparece, ela só dá um olá assim pro David e tal, e rapidamente ali no anime. Que meio que aquele bar ali é um dos bares que a galera se reúne pra dar missão, entendeu? Você pega muita missão lá. Mas é um universo muito rico. Se eles quiserem até fazer coisa com o Johnny Silverhand no passado, eles conseguem, pô. 50 anos atrás, aí, em 2020 e pouco, 2030, eles conseguem. Eu fui procurar aqui a matéria do que eu tava te falando.
Pra vocês aqui, da Demo Fake. Foi na E3 de 2018. Simplesmente no maior evento de jogo do mundo, né? E essa Cara, parada do desenvolvimento é muito complicada, né? Porque foi um quebra de braço entre quem estava financiando o jogo, né? Os acionistas e os donos da CD Projekt lá, os diretores da CD Projekt, tentando fazer uma gangorra, né? Botando dentro dos desenvolvedores e babando o ovo dos acionistas. Aí os acionistas botaram o pau na mesa, não, vai ter que ser agora, né? Não dá pra adiar mais, adiaram um monte de vezes o jogo, né? O lançamento. Aí, eles alegaram que foi pandemia também, né? aí os acionistas botaram o pau na 2019. mesa, não, vai ter que ser agora, não tem como adiar mais, é lançado do jeito que lançaram. Aí começou a tudo vir à tona, né? Todas as histórias É aí. porque assim, eu gosto da empresa, eu gosto da CC de Project por causa da questão do Witcher, né? Tanto do 1, do 2 e do 3, né? Mas eu acho que foi muito incompetência. Né? Fala assim, claramente, eu acho que foi muito incompetência porque o jogo foi adiado várias vezes e por isso que os acionistas forçaram. Não é porque, tipo, eles estipularam uma data e falaram, não, a gente quer essa data aqui, problema de vocês. Não, porque o jogo já tinha sido adiado umas 3 ou 4 vezes. Uhum. E pra ser adiado mais uma outra vez, talvez a galera ficasse. Porque assim, a galera já tava puta, né? Ela já tava tudo a puta que com os recentes adiamentos. Já tava vazando algumas informações dessa questão da demo fake. Tava saindo um monte de merda assim no ventilador, sabe? E aí os acionistas forçaram a barra lá, que na minha perspectiva tinha que ter sido forçada mesmo, porque adiaram demais. E aí a gente não vamos entrar em mérito, né? Qual o motivo e tal. O pessoal alegou questão de pandemia, mas confesso que eu acho que é uma desculpa, porque só o fato de eles ter criado uma demo fake já demonstra um problema, né? Por que criaram uma demo fake? Porque não criaram uma demo e falar, não, esse conteúdo vai estar, mas tá inacabado. Sabe? Então, foi problema por cima de problema, né? Então, na E3 de 2018, eles fizeram esse negócio aí e foi utilizada para jornalista a porta fechada, né? Pra ninguém ter acesso mesmo. Pois é. Pois é, mas até vendeu bem o jogo, né? Apesar dos reembolsos e tal. Vendeu. E os números dos animes aí agora vão ajudar o jogo, né? A ser vendido mais. Não sei nem se eles vão querer mais fazer nada no mundo cyberpunk, pra ser sincero. De jogo, né? Podem fazer mais anime aí, quem sabe. Eu acho que eles deveriam tentar, né? Fazer um outro aí. Agora não sei como seria feito, né? Mas acho que eles deveriam. Pra limpar essa barra deles. Né? Só fazer Porque o a empresa 2277. pode ser. Que assim, a empresa já se demonstrou competente no Witcher, né? Então, assim, esse erro aí foi pontual. Vai ser expansão agora para a nova geração, né? O pessoal tá reclamando porque não vai sair para PS4. Só PC e nova geração. O próximo você tá A falando? expansão nova do game. Ah, sim, expansão. Então, pode ser que eles consertem aí na expansão, né? E assim, pra ser bem sincero, já que eles propuseram uma questão muito ambiciosa, eu acho que nem deveria ter saído pra PlayStation 4, velho. Mas. Eu vou ser bem sincero, ainda não entendo que moído é esse que tem que sair um jogo novo e tem que sair pra PS4. Eu acho que foi assim. Não teve essa boquinha. Eu acho que embora a gente tenha essa opinião, eu acho que a maior problemática que eles se envolveram nisso daí é porque o PlayStation 5 tinha acabado de chegar, né? E no meio de uma pandemia onde tava faltando chip, e eles sabiam que a galera não ia comprar console, e se vendesse só pra Play 5 e Xbox Series X, as vendas seriam lá embaixo, assim, suponho que tenha sido isso, né? E aí eles tentaram capar algumas coisas e jogar pra geração atual daquela época, sem ser a nova geração. Mas eu acho que isso foi um tiro no pé. Justo pela questão de o desenvolvimento ter demorado demais, ter vários adiamentos, e era para ter sido lançado antes, né? Se era para ter sido lançado antes, não tinha PlayStation 5. Então eu acho que eles acabaram se envolvendo num problema aí, justamente pelos adiamentos, né? Os adiamentos que enfiaram eles nessa parada aí, e eles. Assim,
eles estavam desenvolvendo 20% do que prometeram e passaram por esses perrengues. Imagina se fosse entregar 100%, velho. Diz que esse jogo ia vir de um jeito pra acabar disso. Mas eu acho que eles têm condições ou com a expansão ou com um novo. Se eles quiserem, eles fazem. O Witcher 3 é prova aí, um dos maiores jogos. Pra mim, pessoalmente, um dos melhores jogos que eu já joguei. Tanto a questão de jogabilidade como a questão de assim, versatilidade dentro do jogo, né? É pancadaria o tempo todo, é problema, é solução, sabe? Aborda tudo. Se você quiser conversar, ler diálogo, vocês conversam e lê, suas influenciam. E essa era a promessa do Cyberpunk 2077, que não teve. Ficou só a pancadaria, a evolução de RPG, e por isso mesmo, né? Foi todo o mérito de The Witcher 3 que aumentou a expectativa para... Exatamente. A galera esperava um Witcher 3 sci-fi. A verdade é essa. Sim. Que não chegou a 20%. Não bateu os pés. The Witcher ganhou o prêmio de melhor RPG com uma DLC. Então acho que a problemática é essa. E acho que, como eu falei um pouquinho antes, né? Isso acabou refletindo, na minha perspectiva, acabou refletindo um pouco no anime. Mas também eu não sei como eu assisti por indicação de Luiz, eu nem vi que tinha sido lançado esse troço. Aqui no na minha Netflix, nem apareceu como propaganda pra mim. Aí eu fui atrás, porque Luiz indicou, né? E aí, assim, eu não sei qual o nível de ambição foi do anime, né? Mas eu senti falta dessas questões. Porque era uma das promessas do jogo, que não teve. Esses universos geralmente tem muita questão problemática, filosófica, envolvendo inteligência artificial e por aí vai. E eu não vi isso. Tem uma muito boa no começo, né? Quando tem um acidente lá, aí tipo, os outros acidentados chegou as ambulâncias lá pra resgatar. E eles não têm o plano, então... não tem um plano, isso. Exatamente. Por isso que pra mim, assim, foi o anime, né? Foi uma questão de frustração quando começou, porque eu achei que aquilo ali ia ser o desenrolar da história. Aí eu vi que era simulação, o psicótico lá, né? O cyber psicótico lá era uma simulação que o David tava jogando. Eu falei, bom, não vai ser pancadaria ao extremo. E aí teve esses negócios lá do acidente com a mãe, né? E aí a mãe não morreu, e aí depois chegaram e disseram que morreu, sabe? Aí fica meio que por alto aí, por que ela morreu, se foi por problema de questões, assim, porque o plano de saúde deles era ruim, ou se ela já estava complicada. Fica tudo por alto, sabe? Você não entende o porquê, do nada tem essa piora na mãe. E eu acho que dava para abordar isso melhor, porque isso é um dos fatores do David ter ficado puto o tempo todo, né? Ele virou morador de rua, então assim, um dos maiores catalisadores da história não teve sequer uma abordagem, que foi a morte da mãe dele, do nada. Ela tava melhorando, os médicos disseram que ela tava bem, de repente no outro dia os caras perceberam que o plano de saúde dela não cobria lá, e aí deram ela como morta. Provavelmente por negligência médica, então acho que poderiam ter abordado isso de uma forma melhor. Porque a história se desenrola todinha em torno disso, né? A morte da mãe, aí não tinha como pagar as coisas, e aí fica por alto mesmo. A primeira parte foca só na pancadaria e nos saques. Né? Eu gostei que o anime dublado, né? Tem um estúdio do Rio de Janeiro também, igual foi o jogo. E eles mantiveram as gírias usadas no jogo, né? Na tradução. Então, tipo, eurodólares eles traduzem como edinhos, entendeu? Eu adorei a dublagem, velho. A dublagem pra mim foi sensacional. Quando você chama de parceiro, alguma coisa, eles chamam de tchum. Então, e aí, tchum, tal, não sei o que, tal. É tipo o parceiro deles. Por isso que teve algumas coisas que eu fiquei sem entender direito. Essa coisa do jogo, essa coisa que vem do jogo. Eurodólares é edinhos, me dá uns edinhos aí e tal. Quantos edinhos vai render e tal. Eu achei a dublagem, pra mim a dublagem foi sensacional. Uma das melhores coisas do anime, inclusive por causa ainda não decorei o nome da menininha lá, da menorzinha.
Que é quando ela ia matar os caras lá, tirar. Ah, seu arrombado! Porra, pra mim isso era sensacional, velho. É do jogo, pô. O jogo já tem uma dublagem muito boa em português. Se você ver dublado também você vai gostar pra caramba. É nesse nível aí, eles adaptam bem. Não é forçado, entendeu? Isso, eu acho muito natural, assim, sabe? Eu vejo a maioria dos jogos, até pra diminuir a censura, né? Eles tornam um negócio meio artificial, os diálogos artificiais demais, né? Porque você tem que excluir algumas expressões do dia a dia que vai com um monte de palavrão junto, né? E aí, não sei se o Cyberpunk, o jogo, a censura é 18 anos, eu não lembro se é 18 ou se é 16, mas o anime é 18, né? E aí eles não têm não precisa desse filtro. Ele fica muito natural. Tipo, você não vê no meio do tiroteio aquele diálogo morno, sabe? É nego só soltando palavrão pra todo lado. E aquele negócio, mata esse arrombado, filho da puta. E você sabe que no meio de um tiroteio você não vai ficar, pô, excelentíssimo filho de uma meretriz, morra aqui, por favor. Não, não vai ser um negócio desse, né? E é o que a maioria dos jogos fazem. E isso aí, pra mim, no anime ficou sensacional. Ficou muito, muito espontâneo. Eu achei a dublagem sensacional, velho. E no anime também teve uma parada que ele se tornou aquilo que ele tava tendo no Cyberpsicose, né? Que ele via muitas armas saindo de dentro do corpo da galera, né? Que ele tava surtando e tal. Aí no final meio que ele se tornou isso, né? Começou a sair arma ali do exoesqueleto. Do pé, né? Dos dedos. Eu vi. É, Eu achei isso interessante. eu acho que o anime casou bem, velho. Casou bem. Além de ser uma excelente propaganda pro jogo, né? O anime em si também é muito legal. Altamente recomendável. E pra Eu mim já é um dos gostei. melhores Pra do mim, ano, hein? E é um dos melhores do anime do ano aí. Olha que ainda tem muita coisa boa pra estrear, né? A gente vai ter mais uma temporada de anime aí, mas pra mim já é um dos melhores do ano. Com certeza. eu quase fiquei frustrado com o anime, mas o encerramento dele, pra mim salvou. Eu tava comentando com o lead aqui. Eu O falei, "Puta que encerramento, pariu, mas esse você não negócio." quer dizer abertura e encerramento. Você tá falando o fim do anime. Assim, os últimos 3 episódios. O 8, 9 e o 10. Sabe? Pra mim É o último salvou. heist, é o último heist deles lá, né? Exato. Pra mim foi o que salvou. Porque antes disso, eu ia dar sei lá, um 2/10, 3/10. Mas pra mim ficou um 7 ou 8/10. Por causa dos últimos 3 episódios. Amarrou as coisas direitinho ali, botou muita problemática. Até a questão do romance ali do David com a Lucy lá, eu achei bem encaixado lá. Sabe que no início não tinha. Ficava um. Porque também claro que ele é bem imaturo no início do anime, né? Ele não sabia nem como desenvolver o romance, né? Mas assim, acho que o finalzinho encaixou um monte de coisa ali e adicionou um monte de problemática que poderia ser abordada numa segunda temporada se eles não tivessem morrido. Aí eu gostei por conta disso. E a baixinha era apaixonada por ele também, né? Ainda tinha isso. Tu achou? Ela fica lá o tempo todo, o cara vai investir, não, ela, não é esse tipo de cara, não. Eu achei que ela, inclusive no final, ela fica muito preocupada com ele, esse lance dele, das alterações. Porque você lembra que nos primeiros episódios ele não quer fazer nenhuma alteração no corpo dele, né? Não botar adicionar nenhum mod, né? É. Aí pegou aquele lá, o militar, depois que a mãe morreu, né? Aí. É porque meio que era uma parada de necessidade, né? Porque como ele botou essa parada militar aí, né? Como você disse, ele tinha que fazer as outras coisas pra dar suporte. Só que ele foi passando os limites também, né? E isso que eu Tanto achei, é que ele assim. ficou com a cabecinha e o corpão, né? Isso, que ele foi virando o bombadão, que era pra poder usar a peça do outro lá que morreu os braços, né? Então entra naquele negócio que eu tava falando, né? Que ele tinha dado. Ele tinha dito, né? Qual é o nome daquele personagem grandão? O Se chefe. vingar do cara, né? Quem começa a dar um propósito pra ele é a menina. Sendo que aí quando ele encontra com a gangue a primeira vez, né? Que meio que ele ia ser morto. O lance da resistência dele foi a porta de entrada pra gangue, né?
Porque senão ele ia morrer, literalmente. Ele já tinha desistido, né? Ele botou o implante ali que ele já tinha desistido de tudo e ia botar só pra tocar o terror, né? Se vingar do boy lá da escola. Tanto é que A mãe já depois que tinha ele morrido. bate no cara, ele não tem mais nenhum propósito. Aí foi com relação a gangue, né? E essa parada aí que o Luiz tava falando, do corpo e tal. O líder da gangue lá, né? Do primeiro líder antes dele, né? Já tinha dito, né? Que ia deixar o braço pra ele e tal. Que o David tinha achado interessante. Ele falou: não, você não consegue usar, não, que você precisa ser muito forte pra utilizar essas peças. Olha o seu tamanho pra uma peça dessa. Isso que eu achei interessante. Aí depois que ele morre, que o David tá usando a peça, você vê que ele fica realmente maior. O corpo, né? Ele treinou o corpo pra isso. E ele fazia os exercícios acho que era com a Lucy, né? Pra se preparar pra esse tipo de coisa, né? Pra usar peças cada vez maiores. Então, e aquela parada dos Trilha Rede de usar uma banheira com gelo pra se infiltrar nas paradas, aquilo ali é meio que um improviso, né? Na verdade, os Trilha Rede usam as roupas lá especial pra isso. Mas eles comentam, essa roupa é muito cara, não precisa não, a gente se vira com isso aqui mesmo. Isso. Tá? É ela que não usa porque não tem condições, né? Ou não quer comprar, né? Eu achei isso muito interessante. E que aqui é por isso que eu falo, dá pra ter abordado um monte de coisa, mas talvez precisasse de episódios mais longos. Não sei. Eu achei esquisito aquela parada da Lucy descobrir que toda aquela parada da Arasaka era um plano pra atrair o David e tal, etc. Mas ela não falar nada, eu achei estranho, entendeu? Ela simplesmente sair da gangue e não comenta nada com o David, fica por isso mesmo. E tanto é que a missão final, ela cai numa armadilha, né, dos caras e é pra capturar o David. Se ela tivesse avisado antes, isso não teria acontecido, mas ela, sei lá, quis proteger. Sei lá. Tem essas partes aí eu costumo relevar, porque você entra assim na questão do... Eu gosto desse tipo de falha, que não é uma falha, né? É uma falha... mas não é. Tipo, é uma falha humana, mas não é falha de roteiro, aparentemente, né? Tipo assim, você não tem como saber o que o personagem tá pensando, por que ele queria aquilo dali, né? É aquele vacilo seletivo, né? Exatamente. Se você atribui geralmente a ingenuidade do personagem, ou alguma coisa do tipo, né? Quem que nunca tentou poupar alguém de alguma coisa na vida real e acabou piorando a situação, né? Quem que nunca fez isso? Porque ela descobre na mente do cara lá, eles esperavam achar mais coisas, mas não acharam, né? Acharam as coisas do David, né? Ela achou, porque não era nem... Ela não era nem o que eles estavam... Ela achou aquilo por acaso. Eles estavam procurando outra coisa. Aí teve o time skip e ela ficou atuando sozinha, atrás do outro trilha-rede lá, mas terminou caindo na armadilha do cara com o rosto de Evangelion lá, que tem os 3 traços de um lado e... né? Os 3 olhos? Faraday, tem 3 olhos de um lado e um do outro, aquilo ali é bem Evangelion, né? Eu achei a parada ali estranha demais. Mas eu achei estranho e interessante essa pegada aí que poderia ter sido abordada também. Melhor. Tem uma outra gangue, porque tem muitas gangues no jogo que não foram muito mostradas no anime, né? Mostra só uma coisa ou outra, que é uma gangue da galera que modifica os olhos totalmente, o rosto ali pra ficar um negócio vermelhão, né? Que eles são totalmente 100% a favor das modificações corporais. Só que eles são uma das gangues mais violentas do jogo. Entendeu? Que você no jogo, dependendo do que você fizer, as atitudes que você tomar, você pode substituir o líder da gangue por alguém mais moderado. Dependendo do que você fizer. E não exploraram tanto as gangues, as outras, né? As gangues maiores. Porque eles ali é só um grupo de mercenários, né? Não são bem uma gangue, com nome e tal. Eles são algo bem, bem mais simples, né? Mas o anime quis focar mais neles, né? Mostra eles enfrentando outras gangues nos flashbacks rapidão ali no começo, mas depois fica por isso mesmo, né? É por isso que eu sinto falta. Aliás, eu sim senti falta dos primeiros episódios de abordar mais coisas além da violência em si. Que eu acho a violência bem. É presente nesse universo, né? Não tem como você excluir. Eu só senti falta de um contexto que desse uma liga maior ali. Porque o primeiro episódio começa um monte de coisa. Eu assisti o primeiro episódio e caralho, velho. Vamos abordar sobre isso aqui, a mãe do cara tá envolvida aí. Eu também até esperava que ia ser algo mais colegial e não foi, né? No início dá uma enganada, assim. Eu não esperava colegial.
Eu confesso que eu não esperava. Eu esperava ali só introdutório mesmo. Pra a questão do colégio, né? Já esperava que não fosse. Mas eu esperava que ia ter uma abordagem mais explicativa do que tá acontecendo, né? Que só foi ter no final e aí só teve o quê? Pra isso? Sei lá, 40 minutos pra eles amarrarem um negócio desse todinho. Quando teve mais de. Acho mais que de 2 horas, né? Porque foram 7 episódios de 20 minutos cada um, né? Acho que o último Quase episódio é 2 um horas. pouquinho maior do que os outros também. Eu não lembro o tempo, não. É, Mas deve ter um acho pouquinho que mais de meia hora, quase meia hora, talvez. eu gostei do último episódio por conta disso, né? A menina fica só lá, lembrando do bicho e tal. Então teve coisas mais abordadas no final que faltou no início. Mas o final, pra mim, o final salvou a série. Se tivesse terminado no 7º ali, eu tinha chutado o balde dessa porra, velho. E aí, Janus, o que você achou aí? No Não, geral. gostei, achei legal, assim, a proposta. Eu já imaginava, porque eu já conheço o Trigger, né, assim, a ambientação, a narrativa deles é essa coisa bem... E eu achei que eles foram até meio, vamos dizer assim, meio comportados pro padrão deles. Em alguma coisa, mas assim, o Trigger é aquela coisa do exagero. Pra você ter ideia, em Gurren Lagann, os mecha usam uma galáxia como Shuriken, pô. Caralho. Porra. Olha o nível do absurdo. Parecendo Dragon Ball Super que virou isso aí também, né? As esferas do dragão são planetas. É, fica até de recomendação aí as 3 obras que mais se parecem com esses Cyberpunk Edge Runs aí, pra quem quiser ver. Gurren Lagann, Kill la Kill e esse Promare. Esse filme Kill aí. la Kill, eu gostei demais. Agora, porque Kill la Kill é assim, aquele humor sem noção. Você imagina assim, você pensa que já viu um anime sem noção. Aí você vai e vê Kill la Kill. Pra quebrar a cara. Que é muito sem noção Kill la Kill. É, e eu também gostei muito, eu queria muito ver mais coisa de Cyberpunk, velho. Como eu já zerei 2 vezes e platinei na segunda vez, né, o Cyberpunk, eu não tenho muita vontade de voltar agora, né, pra jogar de novo, até porque eu joguei esse ano, mas ano que vem, quem sabe. Mas se eles tiver mais coisa aí e tal, mas eu tenho curiosidade É. aí de voltar. Eu só entro no jogo se tiver uma expansão muito boa, que adiciona muita coisa. Se for pra ficar só nessa pegadinha de só atirar, upar e matar, eu acho que, assim, não que seja ruim, sabe? Mas pra mim, que eu tô ficando velho, é um negócio que já bateu demais, sabe? Eu já joguei demais, inclusive fui tentar, só pra se contrair um pouco, tentar jogar GTA V hoje, nossa, quase que eu vomito aqui, cara. Por Passei quê? malzão. Porque essa movimentação de câmera que balança demais, com só ação, sem diálogo, eu não consigo mais. Quando eu era novo, eu adorava, bicho. Pra mim era pancadaria o tempo todo, mas eu Mas tu chegando foi numa jogar o idade que. GTA V primeira pessoa? Não, tem terceira pessoa mesmo. Caramba, que doideira. Terceira pessoa. Fica alternando, né? Porque assim, eu comecei a passar mal, eu falei, não, deve ser essa câmera, eu vou alterar aqui pra primeira pessoa. Aí piorou. Aí eu Não, falei, é vou botar pior. pra terceira pessoa de novo aqui, aí pronto, foi piorando. GTA V Aí eu- primeira pessoa GTA não foi feito pra primeira pessoa. Eles inventaram uma parada lá, uma atualização que botou primeira pessoa no jogo, mas não ficou legal não. Não consegui não, hein? Eu já desinstalei hoje mesmo. Quase que eu vomito aqui. Então eu acho que o Cyberpunk pra mim tinha que adicionar mais algumas coisas pra ficar parecido com o Witcher. Eu acho a pegada do Witcher, ela é a dose correta, sabe? Não tô falando pra todos os jogos virarem e ficarem iguais, mas tô falando assim, a proporção de abordagens. Pra mim o jogo ele tem que ser completo, sabe? Ter diálogo, ter a problemática, explicar a problemática, você entender o universo, ser inserido no universo, ter pancadaria, sabe, explosão, no caso do Witcher não tem explosão, né, mas no caso do Cyberpunk teria. Então, você adicionar esse negócio, mas o Cyberpunk, assim, claro que eu não joguei, mas pelo que eu vi a galera comentando e os gameplay que eu assisti, é 80% pancadaria, 10% diálogo pra você entender a quest, e os outros 10% é caminhando no mapa, né? Então eu acho que você poderia jogar os Fallouts aí. Fallout 3, Fallout New Fallout eu Vegas, já joguei. Já Fallout joguei quase 4, todos. que eles são o que Cyberpunk falhou. Essa parte. Exatamente.
Pronto, agora que você que falou em Fallout, a gente chega no ponto daquela parada que eu tava te falando da bolha. Minha bolha de amigos é toda com relação ao mundo punk, né? Turista. A galera tudo jogando o Fallout, né? Eu joguei bastante. Acho que eu só não joguei um Fallout, que eu não lembro qual foi agora, mas um deles ali. E o 4 eu joguei também. O 4 eu joguei bastante, mas eu também. O Fallout 4 me deixou passando muito mal, porque aí não é câmera balançando, me dava umas crises de ansiedade fodida, porque o jogo é muito desorganizado. Os menus são extremamente desorganizados, sabe? Item, você não menu é o consegue. saco. Menu é o saco. Você não consegue separar item por categoria, é tudo bagunçado. Você vai craftar alguma coisa, a bolsa tá pesada e você não consegue separar os itens que vai jogar fora. É uma bagunça. Isso me dava uns comichão, me dava raiva. Eu já ia dizer, Bruno, a idade está chegando, viu? Tá mesmo, mas tá mesmo. Do Lula Molusco. É verdade. Mas aí o menu 4... do Fallout 4 é uma merda mesmo. E não joga o 76, ainda você vai ter mais raiva ainda. Não, eu joguei os dois. Com o 76 eu quase vomitei também. 76 então, é ruim demais. O 76 é o MMO, né? Eles ainda criaram uma parada que, tipo, você só pode guardar até 100 unidades de peso de geral. Aí eles aumentaram pra 150 e depois aumentaram pra 200. Mas mesmo assim, chega um ponto que você tem que começar a jogar fora coisa. E o jogo que te incentiva a guardar coisa, estocar coisa, não faz sentido você ter um limite no inventário. Entendeu? Eu até gosto dessa questão do limite, que ele dá uma imersão, sabe? Eu só acho que, assim, o menu, ele deveria ser intuitivo. Você tem uma organização ali pra você entender onde é que tá os itens, quais são os itens que você tem que jogar fora, aonde você tem que balancear. Ainda tem outra coisa, sabe? eles misturam o item de missão com os outros itens, e tem chance de você jogar fora um item de missão importante. Exatamente, sabe? Então assim, você perde muito tempo. Eu perdia 20 minutos no meio dos menus, procurando, separando os itens que eu tinha que pegar pra fazer um upgrade ali, ou dar upgrade no mecha, alguma coisa do tipo, porque não é intuitivo. Eu guardava, estocava tudo num canto, e aí quando eu ia abrir o baú, tava tudo numa seção só, e eu tinha que passar 20 minutos procurando qual é o item. Esse aqui, aí fechava o menu, olhava o menu de craft, tá faltando 6 desse aqui, aí fechava o menu, ia no baú, aí pegava os 6, aí tinha que olhar o outro, e por aí vai, sabe? Então acho que o Cyberpunk pecou nessa falta de adicionar esse negócio que o Fallout tem. Você estava dando um exemplo muito bom. Mas ganhou em alguns outros pontos, né? Mas pra mim ainda é um jogo incompleto para esse tipo de universo. Esse tipo de universo pra mim, né? Ele tem que vir com uma problemática filosófica pesadíssima, porque geralmente essa é a proposta desse tipo de de sci-fi, né? Geralmente é essa a proposta, principalmente envolvendo as questões corporativas, né? E aí onde a gente vê, tipo, as corporações, elas acabam virando gangues, né? Do governo, digamos assim. Então, eu acho que falta isso, não? Tem uma quest muito boa, que é a quest do vice-prefeito, que vai concorrer porque o prefeito morreu no jogo. Aí dizem, ele foi assassinado por um cyberpsicopata, não sei o que, mas não é bem isso, né? Aí o vice-prefeito vai concorrer à eleição. E a esposa dele te contrata pra investigar uma parada, só que você acaba descobrindo outra parada. E é muito massa o mistério dessa missão. Essa missão é muito boa e a questão filosófica no final, se você conta a verdade ou não, também é excelente. Essa missão é boa. Porque é um jogo assim. Fallout tem muita missão boa, Fallout 4 e tal. Tem muita missão boa que você nunca esquece. Cyberpunk tem poucas missões boas inesquecíveis. E o resto é mais repetição, mais do mesmo, etc. Mas as boas são muito boas, entendeu? Pronto. É esse ponto que eu queria chegar. É por isso que pra mim não é um jogo catastrófico. O lançamento pra mim foi catastrófico. Mas os caras conseguiram fazer um monte de patch aí, update, e corrigiram muitos problemas. Então hoje... Eles até botaram no anime o Leviathan lá no final, que é um tanque de guerra flutuante, e ainda tem uma das missões que você com
com a galera de fora da cidade, os caipira lá, vocês capturam o Leviatã pra usar na missão lá. É bem massa. Aí vocês pilotam daquele. Então, pra mim, hoje o jogo não é catastrófico, mas ele fica faltando isso aí. Sabe? As partes massas, muito boas, elas são muito pontuais. São pontuaisíssimas, assim. Você consegue lembrar quais são os momentos específicos, né? Do que é interessante ali. Quando você pega, por exemplo, um Witcher, ou um Fallout, ou uns jogos mais nessa pegada, né? Como eles são muito lineares, assim, em termos de nota, né? Não linear tipo de evolução, mas tem muita cena com destaque e tal. É tanta coisa pra você lembrar que você esquece, sabe? É tanta coisa ali boa que você vai se esquecer porque o universo preenche muita coisa. Então no Fallout você consegue lembrar, tipo, não, essa missão aqui é boa, aquela dali também porque são poucas. Sabe? Então você consegue lembrar pontualmente com cada um. Então acho que faltou isso. Então o jogo não é catastrófico. Só que os momentos de ápice dele são pontuais. O anime pra mim também não é catastrófico. O ápice dele é pontual também, mas acaba se tornando os últimos episódios, na minha perspectiva. E eu acho que é basicamente isso aí. Acho que eles têm muito o que abordar ainda, daria uma DLC, expansão aí, boa. E ver como é que vai ficar o universo Cyberpunk aí, que é muito promissor, velho. É muito promissor. Pois eu vou recomendar aqui, tanto pra você, o público aí, quem quiser ver, já não se quiser ver também. Tem um canal muito bom, chamado Action Button, certo? É um maluco, certo? Que ele faz reviews gigantescos sobre as obras. E ele é tipo, tem toda uma galera que financia o trabalho dele e tal. Mas a galera gosta muito dele, eu gosto muito dele. Só que todos os vídeos dele são gigantescos. Então, tipo, ele fez um review de 3 horas e 20 minutos de Final Fantasy VII Remake, de 3 horas de Last of Us, de 3 horas e 20 de Doom, de quase 3 horas de Pac-Man. Aí um de 6 horas de um jogo japonês que ninguém nunca ouviu falar. Aí ele foi fazer o do Cyberpunk 2077, certo? Aí ele fez um vídeo de 1h06 explicando a parada. E depois ele divide em mais 7 vídeos de 1 hora e alguma coisa, 1h20, 1h30, e tem um de 2 horas, explicando os argumentos dele. E ele vai desde o início explicando o que é Cyberpunk, o que é que a gente pode considerar Cyberpunk, né? O que são as obras Cyberpunk, quais são as fontes que levaram até isso que a gente tá vendo nesse jogo. Aí ele depois explica, fala sobre gráficos, problemas gráficos ou coisas boas, o que ele gostou, o que ele não gostou. Ele gravou toda a gameplay dele de diversas formas, então todos os bugs que ele enfrentou ele mostrou tal. E no final ele chega numa conclusão, se gostou ou se não gostou da parada. Eu gosto muito do cara, da análise que ele faz, ele é muito irônico, ele traz muitas referências boas. Agora sim, é muita coisa de vídeo, pô, é uma playlist de mais de 7 horas de vídeo aqui, então, né, tem que ter um tempo, ver um episódio por dia, alguma coisa assim, mas assim, o cara é muito bom. Action Button Reviews aí no YouTube. Qualidade excepcional. Como ele analisa as paradas é muito boa também. Gosto muito dele. Vou dar uma olhada. Já abri aqui e vi o tamanho do negócio. É um absurdo, cara. É um absurdo. E as playlists dele, desses 7 vídeos, a playlist é tudo oculta, pô. Então só sabe desses vídeos quem assiste o primeiro vídeo e vê que ele fala dessa playlist. E ele até comenta, ó, se você quiser pular pra tal parte, você clica aqui. Se você quiser pular pra outra parte, clica aqui. Só que ele faz isso de uma maneira pra te enganar, porque o certo mesmo é você ver tudo. Entendeu? Mas ele dá uma enganada em você. Você pensa que se você pular, resolve, mas o massa é você ver tudo, entendeu? Muito bom. Recomendo aí. Então é isso, né? Então, Cyberpunk Mercenários, Cyberpunk 2077, recomendo aí. Altamente recomendado. A não ser que você tenha motion sickness que nem Bruno aí. Mas são poucos jogos. Eu não sei se o Cyberpunk me daria motion sickness, não.
Eu acho que o Motion Sickness me dá, assim, pelo que eu percebi, me dá mais com jogos mais desorganizados, sabe? Ou muito balançado de câmera, como é o caso do GTA V. Fora o Fallout 4 e o 76, que é basicamente o mesmo jogo, assim, em termos de engine, né? Só que um é MMO e o outro não. Fora ele e o GTA V, eu só tive com um outro jogo, que foi o Dead Island. Não sei se vocês conhecem, é um jogo de zumbi. Que aquele ali, inclusive, teve um problema grande. Eles lançaram, na época, eles lançaram um update só focado nisso, que tinha uma galera tendo motion sickness, velho. Era uma galera mesmo. A câmera dele é estranha mesmo. Tem um blur assim e tal, que você fica meio perdido. E balança, sabe? Balançava demais. Eu zerei aquele jogo com um amigo meu, a gente jogava co-op, né? Eu joguei um e o Riptide. Eu joguei só, acho que foi, não lembro se foi o 1. Não, foi um. Eu joguei um. Eu zerei com um amigo, mas era assim, era jogar, tipo, depois de 2 horas dava uma pausa pra ir vomitar. Porra. Sabe? Era desse jeito, que moleque na época, moleque entre aspas, né? Mas tinha muito mais tempo. Mas isso é péssimo, porque todo jogo você vai comprar sem saber se vai ser passar mal ou não, né? E nem todo jogo tem como devolver também. Mas é basicamente isso, né? Querendo ou não, é desse jeito. Então são com poucos jogos que eu tenho. Geralmente é com jogos desorganizados ou quando a câmera balança muito, né? Então, assim, eu acho, né? Deduzo que com Cyberpunk eu não teria. Não, acho que provavelmente teria com o Witcher também. Não sei se é a mesma pegada assim. Mas o Cyberpunk é pessoa, né? Tem esse agravante. Esse agravante. Mas acho que não seria. Não seria um problema da empresa. Nesse quesito, acho que ela fez tanta merda, não. Porque eu acho que teria relatos. Acho que teria muitos relatos com relação a isso. O Fallout tem thread no Reddit com relação a isso. Fallout eu já vi também. GTA V já vi também. Tinha até alguns mods pra GTA V que diminuía o balançado da câmera. E mais o Dead Island foi tão. Lançou um update, né? Com relação a isso. Mas é basicamente isso. Então, com relação ao jogo, não vou dizer se vale a pena voltar. Sei que eu já estou traumatizado há muito tempo. E eu só compro se tiver um preço muito baixo, mas muito baixo mesmo. Deve estar, se tiver uma promoção de 80% aí, talvez eu compre. Se tiver uns 30, 40 reais, assim, no máximo eu compro. Mas a série, o anime no caso pra mim, começa bom, fica uma merda e depois fica sensacional. Termina salvando aí. Então eu recomendo o anime também. Então agradecer aí Janúncio e Bruno que toparam, né? Toparam essa parada. E fica aí para as próximas pautas, né? Em breve aí tá acabando muita coisa boa. She-Hulk, Anéis de Poder também, polêmico. Vamos comentar tudo ao seu tempo, né? Conforme forem acontecendo. Então obrigado aí, Bruno e Janúncio. Semana que vem tem eleições, não sei se a gente vai ter pauta ou não, mas de qualquer forma é isto. Então bota fora, né? A gente faz o bota fora. Pois é, isso aí. Valeu aí. Vamos voltar novamente para dar novas contribuições. Como que é, Janúncio? Hein, Bruno? Fazer como na Bahia, né? Beber o defunto. Mas, tô gostando do Senhor dos Anéis, mas tem uns pontinhos de crítica pesadinhos aí. Mas tá bom e tá ruim. Valeu todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, falou.